Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Se quem já estiver por aqui puder me dizer se vocês são da área psi, né? Se são estudantes, profissionais formados, ou se tem interesse em cursar psicologia, né? Porque o nosso bate-papo hoje vai ser voltado para essa diferenciação, né? Entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Como são três psis, as pessoas acabam confundindo muito, né? Então, a intenção hoje é dar uma esclarecida, uma diferenciada, porque são campos diferentes, um modo de formação diferente, um modo de atuação diferente também. E nós vamos entender isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu já vou me apresentar daqui a pouco. Boa noite, Natessa, Bebete, Silvana. Elaine, acredito que você acabou de acompanhar, né, o assunto. Eu acabei de reproduzir. Boa noite, Jane, Thaís, Sônia, Maria Lúcia, Maria Iris, Amanda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A Elis colocou, tenho interesse em cursar justamente psicanálise, então ótimo, né? Vamos esclarecer e eu vou explicar como que é a formação de um psicanalista, que é diferente das duas áreas. Bebete colocou, sou psicóloga do CREAS, com formação em psicanálise. Que ótimo. Olha, temos estudantes também, isso é bacana. A Beatriz é estudante do 5º período, que bom. Bom, então eu vou começando a me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Já tem um tempo que eu faço algumas lives aqui, mas talvez o pessoal não me conheça. Eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta. É claro que eu falo a partir da psicanálise, então é por isso que eu coloquei como se dá a formação de um psicanalista, porque é algo que eu tenho mais propriedade para poder comunicar com vocês, né? Vou fazer uma diferenciação um pouco mais superficial das outras profissões, né? Sou formada em psicologia, mas atuo com a psicanálise na clínica. Sou do interior de São Paulo, então muitos vão perceber pelo meu sotaque, né, de interior. Mas enfim, ótimo, já tem bastante gente por aqui, nós já podemos iniciar. A Tati colocou, sou do último ano na abordagem de psicanálise, que bacana. Vamos entender então, né, qual que é essa grande diferença. Vocês podem mandar perguntas sobre, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho da formação, né? Como que funciona. E vocês já podem ir mandando perguntas. Eu vou tentar responder o máximo possível, né? Então, assim, eu vou falar, depois eu vou ir pergunta por pergunta. Então, tenham calma que eu vou chegar na sua pergunta, ok? Bom, então vamos lá. Boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Então, só dando uma retomadinha no tema, para quem ainda não se situou, eu vou explicar a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? São diferentes, por mais que sejam confundidas, é natural que se confunda. Então, vou começar explicando um pouquinho, é claro que superficialmente, né? Sobre psiquiatria. A psiquiatria, a formação em si já é em particular, né? No sentido de que, para você se tornar um psiquiatra, você precisa cursar medicina e depois fazer uma especialização em psiquiatria, né? Em psiquiatria clínica. O psiquiatra, dentro das 3 opções, é quem vai prescrever medicações.
Somente ele, é somente o psiquiatra que pode te prescrever medicações. Ok até aí? Então, esse é o primeiro ponto, bem superficial, sobre o que é psiquiatria. Não vou entrar em pormenores, porque não estudo, não me aprofundo, né? Então, poderia falar alguma coisa errada aqui para vocês. Agora, sobre psicologia, né? Por que ela é diferente da psicanálise? Muitas pessoas confundem e dizem que psicologia e psicanálise são as mesmas coisas. E não são. São completamente diferentes. São pontos diferentes, tanto de formação, de execução, de condução, também de uma análise do pensamento, né? Então, eu sou formada em psicologia, em primeiro ponto. A formação de um psicólogo, ela se dá através de uma universidade, através de uma faculdade, não é? É uma graduação de 5 anos. Então, é um curso que demanda um tempo, né? No qual você se forma bacharel em psicologia. E aí você pode fazer algumas especializações. Psicologia do trânsito, psicologia organizacional, psicologia hospitalar, psicologia social, tem várias ramificações. O profissional de psicologia, ele pode atuar em vários campos, né? É bem aberto. Então, é bem bacana também. Então, dentro da psicologia, existem várias linhas de pensamento, de condução. A página dos Mais Psicólogos é interessante por isso, porque mostra profissionais de diversas abordagens, não é? Mesmo que nós utilizamos dentro da psicologia a abordagem analítica para se referir ao pensamento, à intuição da psicanálise, nós vamos fazer uma separação entre psicologia e psicanálise. Por quê? Porque a formação de um psicanalista, de quem vai conduzir uma análise, né, de se tornar um analista, é completamente diferente da formação de um psicólogo. Por quê? Então, agora a gente já está entrando e estamos entendendo. A psiquiatria, né, o psiquiatra é quem prescreve as medicações. A psicologia exige uma formação de 5 anos, não é? E você pode atuar em várias áreas, com várias abordagens também, né? Uma forma de ver o indivíduo, a forma de pensar as questões do indivíduo, a forma de se portar, né? Então, assim, são diferentes linhas de pensamento. Já a psicanálise, por que eu estou diferenciando? Como que é a formação de um psicanalista? Como que se dá esse processo? Primeiro que não é institucional. Então, a formação de um analista nós não vamos encontrar nas faculdades, nas universidades. Porque ela começa no divã. Isso mesmo, você não entendeu errado. A formação de um analista, ela se dá em primeira etapa e uma das maiores, a maior parte da formação de um analista é na sua análise pessoal. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver em 2 textos principais de Freud, quando ele recomenda, né, aos médicos que praticam a psicanálise, quem não está situado, Freud é quem desenvolveu a psicanálise, não é? Então, a psicanálise, ela surge do método hipnótico, né? À primeira vista, Freud, que era neurologista, ele se interessa pelas questões humanas e nunca está satisfeito com aqueles resultados que lhe é apresentado à primeira mão. Quando ele entra em contato com Brauer, né, que é quem desenvolve o método hipnótico, que é quem promove isso, a partir de um tempo, o Freud ele começa a não se satisfazer mais com aquilo. Ele vê que nem todas as pessoas podem ser hipnotizadas. Então, a hipnose, ela é descartada. E é a partir dela que surge a psicanálise. Um vestígio da hipnose que nós vamos encontrar em psicanálise, e é só esse vestígio que continua dentro da própria psicanálise, é o divã. Que é justamente a partir dali, a partir da análise pessoal, que o analista vai se formar. Primeiro ponto, né? O Freud ele vai trazer 3 critérios base para que você seja um psicanalista. Primeiro você precisa, um tripé,
né? Como se a gente pegasse uma mesa com 3 apoios. Se falta um, ela fica meia bamba, né? Então, para que eu seja um psicanalista, eu preciso estar cumprindo as 3 funções. Não posso deixar uma de lado, sabe? Então, quais são essas 3 funções? Eu preciso estar em análise pessoal, constante. Alguém que quer se colocar na posição de um analista, alguém que já se coloca na posição de um analista, deve estar indubitavelmente dentro de uma análise. E ainda mais, a sua análise pessoal tem que ir às últimas consequências, sabe? Nem que nesse percurso eu vá trocando de profissionais, porque isso acontece. Nós não vamos achar um analista que se identifique com você logo de cara, não é mesmo? O segundo ponto principal para ser um psicanalista é que você precisa fazer supervisão clínica. Você precisa levar os seus casos para uma outra pessoa. Você precisa estar em supervisão. E o terceiro ponto é que você precisa estar se construindo constantemente. Estudos teóricos frequentemente revisados, não é? Psicanálise não é algo que nós vamos estudar cronologicamente. Nós não vamos pegar o primeiro texto do Freud e ler até o último. Não é assim que funciona, como também dentro de uma análise, não é? Vão ter situações que vão causando o sujeito e faz com que você busque através das obras aquele determinado pensamento, aquela determinada situação, não é? Você pode encontrar recomendações do próprio Freud para quem pratica psicanálise em 2 textos que são fantásticos, né? Quem tem o interesse em fazer a formação em psicanálise deve procurá-los e lê-los, não é? Vocês vão encontrar eles no livro O Caso Schreber, né? Vocês vão encontrar o texto sobre o início do tratamento. Esse é de 1912, sobre o início do tratamento, 1913. E também recomendações ao médico que pratica psicanálise, de 1912, né? Então, nesses textos, o Freud traz esse tripé, né, essa questão dessa construção, a importância da análise pessoal do analista, para que não aconteça uma contratransferência negativa, né, para que não se impeça o desenvolver da análise. Então, vamos recapitular, né, para a gente poder entender. Tô vendo bastante gente interagindo, isso é ótimo. Daqui a pouco eu já vou para vocês, para as perguntas, para as dúvidas, enfim. A formação de um analista, ela não é institucional. Então, você pode buscá-la dentro de algumas escolas de psicanálise, não é? Como também existem vários, como assim, por exemplo, eu me denomino psicoterapeuta, não é? Para que você seja um psicoterapeuta, você precisa ter feito psicologia e atuar na clínica. Você precisa estar conduzindo terapias. E aí você é um psicoterapeuta. Ok até aí? Quando eu coloco psicanálise, é porque eu sigo o tripé da psicanálise, não é? Não vejo vantagem nenhuma eu me denominar psicanalista ou não. A diferença é o quanto você se dedica àquilo e o quanto você se empenha à psicanálise, não é? Não é porque você não está vinculado a uma escola de psicanálise que você não pode conduzir esse tripé com êxito, sabe? O Freud vai dizer muito sobre isso, né? Existe uma reivindicação já muito antiga da psicologia para se abster da psicanálise, mas isso é algo que não faz parte do processo. Por mais que nós tenhamos psicanálise na faculdade, não é? Eu tive o contexto de psicanálise e tive uma enorme sorte de ter um professor muito dedicado que se empenha e trouxe a psicanálise maravilhosamente bem, só que é apenas uma pincelada. Não adianta você ler sobre psicanálise, você ouvir sobre psicanálise se você não faz análise pessoal. Como a própria condução da psicanálise, que não é científica, não é? O Freud, ele não vem da teoria e vai para a prática. A psicanálise surge da prática e vai para a teoria. Então, a formação de um analista que nunca termina, nunca vão encontrar um analista formado. Sabe por quê? Porque quando você já sabe, você não precisa ouvir, você não precisa entender.
Então, um psicanalista que se coloca nessa posição, ele está sempre em construção, sempre em transformação. Sabe isso? Faz sentido? Eu vou entrar agora para as perguntas de vocês e nós vamos expandir a partir daí, ok? É claro que eu posso falar mais entre algumas questões da psicologia e da psicanálise, né? Até mais da psicanálise, porque é onde eu me dedico frequentemente, né? Diariamente para isso. Primeiro ponto, quero ser psicanalista para quem ainda não estuda, para quem ainda não tem contato. O que eu devo fazer? Vai procurar um analista, vai deitar no divã, vai entender de onde vem esse desejo. Por que eu quero me colocar nesse posicionamento? Porque ser analista é algo desconfortável, né? É lidar com a angústia o tempo todo, é algo que te frustra o tempo todo, né? Então eu preciso entender de onde que vem. Por que eu quero me colocar nessa situação, nessa posição, né? E já que eu quero isso, não sei se a gente tem muita escolha, né? Não sei se eu posso escolher ser analista ou não, talvez já esteja no teu caminho para que você se torne isso, talvez nós não escolhemos, né? A vida vai nos conduzindo a esses caminhos. Então, algumas questões nesse sentido, né? De onde vem o que eu quero, o que eu preciso para sustentar, não é? Porque, ao contrário do que muitos pensam, para que você sente e escute alguém, a escuta analítica ela é muito difícil, né? Escutar o verdadeiro paciente, aquele que está na tua frente, e não ficar entulhado com ruídos de teorias, de técnicas, do teu próprio eu, né? Isso é difícil de estar ali. Então, nós precisamos estar nessa constante manutenção do tripé, não é? E dentro da psicanálise existem várias formas de conduzir uma análise também. A gente tem mais uma ramificação. Então, vamos ver as perguntas agora e nós vamos expandindo a partir daí. A Karine colocou, psicanálise é uma abordagem dentro da grade do curso de psicologia. Sim, como eu havia dito, nós encontramos na grade curricular a psicanálise, porém não é uma abordagem da psicanálise. Psicanálise é algo diferente, sabe? São escolas diferentes, vamos dizer assim. Como tem da psiquiatria, tem a psicologia e tem a psicanálise. É a mesma coisa que se nós formos em um curso, em uma formação, em um curso de administração, nós vamos encontrar na grade curricular as aulas de psicologia. Isso não faz com que eles se tornem psicólogos, não é? Então, é indiferente da tua formação, porque a formação de um psicanalista, que é um ponto que eu não coloquei aqui, que é importante, né? Um psicanalista quem vai buscar a formação de um psicanalista não precisa necessariamente ser nem psiquiatra e nem psicólogo, né? Algumas escolas buscam um nível superior, que você tenha um nível superior, né? Para que você possa fazer essa formação. E outras escolas não. Pode ser que um matemático se torne um psicanalista. Pode ser que um biólogo, um profissional de educação física, um geógrafo, enfim, qualquer pessoa que tenha primeiro precisa ter um querer, um desejo, depois você precisa ter um nível superior para fazer essa formação. Então, não precisa ser da área psi, necessariamente, né? Então, por isso que foge de todo o contexto, por isso que é totalmente diferente da formação dentro de uma universidade, né? Não é nesse ramo, não tem essa conclusão, não existe um diploma de psicanalista, né? Porque ele nunca vai estar formado, não é? Então, dentro dessa concepção. A Elia colocou, psicanálise é considerada profissão atualmente? Sim, é considerada profissão. A Luciana colocou, boa noite, doutora. Qual é a diferença da psicanálise para o psicólogo, a abordagem, né? Dentro da clínica, por exemplo,
a partir da psicanálise, quando o sujeito se propõe a olhar o indivíduo a partir da psicanálise, ele vai considerar o inconsciente do sujeito. Já outras áreas da psicologia, elas vão se focalizar mais na parte consciente, numa parte cognitiva, não é? É de outra demanda. Então, para a psicanálise e também a questão junguiana, que também se focaliza no inconsciente, são abordagens que veem o indivíduo a partir do inconsciente do sujeito. Pensa o sujeito assim, não é? Então, essa é a grande diferença entre as duas questões. Exatamente, Karine. A Michelle colocou, olá, boa noite, esse tema é muito interessante e acho super bacana você se disponibilizar para explicar a diferença. Muito obrigada, Michelle. A Karine colocou, mas na grade do curso de psicologia podemos sim ter a abordagem de psicanálise e depois, como todas as abordagens, ter aperfeiçoamento ou pós-graduação. Sim, completamente. A gente encontra dentro como eu já expliquei, como também no curso de administração, tem psicologia, né? A diferença é o quanto você vai se dedicar para isso. Você pode muito bem ser um psicólogo, atuar com a psicanálise e estar seguindo o tripé. O importante é assim, você vai estar fazendo psicanálise desde que você esteja seguindo o tripé. Então, você está fazendo análise pessoal, está fazendo supervisão, está fazendo estudos teóricos frequentemente, se inserindo em grupo de estudos, pesquisando, estudando, né, revendo as questões humanas. Wilfred Bion, que é um dos psicanalistas posterior a Freud, né, um dos últimos, ele vem depois de Winnicott, depois de Melanie Klein, né, ele foi analisado por Melanie Klein. Então ele traz uma expansão para a psicanálise gigantesca. E ele diz o seguinte: um psicanalista, ele nunca pode se conformar com a psicanálise, ele nunca pode se conformar com nada em relação às questões, né, uma resposta. Será que é realmente uma resposta, né? Então é uma desconstrução, um pensamento frequente do que eu sou, do que é o indivíduo, do que o indivíduo pensa, sabe? Das atuações. Então é algo além disso. Então você pode muito bem ser um psicólogo, atuar com a psicanálise e seguir o tripé, não é? Que é o meu caso, é o que eu faço. Não estou vinculada a uma escola de psicanálise. E isso não difere o meu atendimento de alguém que esteja, né? O importante é seguir o tripé. Agora, não adianta você dizer que faz psicanálise dentro do consultório, sendo que você não está em análise pessoal, sendo que você não estuda psicanálise. Então, você está fazendo qualquer coisa, mas não é psicanálise. A Fernanda pediu, boa noite, você poderia repetir os textos de Freud para leitura? Sim, podem anotar. Olha, o primeiro é Recomendações ao médico que pratica a psicanálise, de 1912. Vocês vão encontrar esse texto, deixa eu só confirmar. No livro da Companhia das Letras, vocês vão encontrar ele nas obras completas no volume 10, né? O livro é sobre aquele que vai ter o caso Schreber, que também é um texto fabuloso para que se leia. Os dois textos estão seguidos nessas obras, então vocês encontram aí. No volume da Imago, que é aquele azulzinho, vocês vão encontrar no volume 12, né? E aí vocês vão encontrar o outro texto, que é de 1913, que é sobre o início do tratamento. São textos fantásticos, obrigatórios para quem vai se colocar nessa posição, porque lá ele vai explicar questões, essa questão da principal de você estar em análise, a questão do valor a ser cobrado, questão de horários, questão de como se portar dentro de como conduzir uma análise. Por exemplo, algo que difere de muitas abordagens, né, da psicologia é que dentro da psicanálise nós não fazemos anotações durante as sessões. Então, assim, o modo de conduzir as sessões são diferentes, né? Não existe uma melhor ou outra pior, existe a que vai se identificar mais com você.
a que você vai acreditar, não é? É importante que você acredite, né? É importante que você ame aquilo que você faça, independente da abordagem, independente do trabalho que você exerça. É importante que você queira ser o melhor naquilo, que você se dedique, né? Porque senão as coisas não acontecem. Então é o que eu quero e o quanto eu tenho me dedicado para obter o que eu quero. Nenhum é de demanda fácil, nenhum é rápido, né? As coisas não acontecem assim. A Simone colocou: fiz terapia há 2 anos, tenho crises de pânico, tomo remédio. Seria necessário que eu fizesse análise para fazer uma viagem mais profunda pela minha infância? Já que minha terapia foi cognitiva. Olha, independente de que terapia você tenha feito, se você não faz mais terapia, mas sente a necessidade, é importante que você busque, né? O que acontece é que, assim, como um analista, também as abordagens pode ser que eu me identifique mais com uma do que com outra. Então, eu vou ter que continuar buscando até que eu encontre um profissional e uma abordagem da qual eu me identifico. Tem pessoas que não gostam de psicanálise. Tem pessoas que vão se identificar mais com outra abordagem. Já outras vão exclusivamente buscar simplesmente a psicanálise. Então é individual, é de cada sujeito, sabe? Mas se você tem o interesse de passar por essa experiência, busque, né? Busque um profissional. Diferente da psicologia, que não é obrigatório que o psicólogo passe por terapia, né? Você não precisa comprovar na faculdade que você fez terapia ou não. E assim você sai formado de lá. Para conduzir a formação de um psicanalista, né? Para você se inserir, é muito diferente disso, porque a análise pessoal é a maior parte, não é? Dentro da formação. Então, vocês veem uma diferença da condução da formação aí, né? Para ser um psicanalista, a análise pessoal é essencial, é fundamental. A Joyce colocou: necessariamente hoje em dia não vejo a exigência de análise pessoal, embora haja o texto de Freud sobre a importância deste instrumento na atuação do profissional. Isso acontece... Disto tenho certeza. O que sei é que na Sociedade Brasileira de Psicanálise essa exigência existe. Existe essa exigência. Joyce, falando de psicanálise, obrigatoriamente vocês têm que estar em análise pessoal. Senão, não é psicanálise. Não só no texto de Freud, foi por quem desenvolve essa temática, não é? Quem desenvolve esse método de atuação, não só ele prescreve tão necessariamente isso, como todos os outros psicanalistas que vierem depois, né? Então, é preciso estudar, é preciso ler frequentemente, porque tá em todos os textos, né? Nós vamos falar muito sobre o ponto cego do analista, que seria a contra-transferência. Se você não está em análise, ou se a sua análise está sendo falha de algum modo, acontece a contra-transferência. É quando você não escuta o paciente, mas se escuta e fala mais de si na terapia do que o próprio paciente. E isso é inadmissível, não é? Então eu preciso estar em análise pessoal. Não existe psicanalista se ele não tiver em análise pessoal. Não tem como. Alguém que diz isso é porque não tem estudado, não tem se aprofundado em psicanálise. A Elisa, ela complementou, não necessariamente a faculdade. É claro que, assim, o curso para mim foi rico, né? Foi importante eu passar pela graduação de psicologia, sou grata por isso. Mas não é necessariamente, entende? Então, para você pode cursar a faculdade. Se você já tiver um curso superior, você pode se vincular a uma escola de psicanálise e fazer a formação. Não tem problema quanto a isso. Então, não necessariamente. A Gal Goulart colocou: queria ser psicóloga, gosto de ouvir, isso basta?
Talvez seja um primeiro ponto, né? A questão é que assim, eu preciso entrar em contato. Primeiro eu preciso fazer terapia, né? Para eu poder entender o que é isso, né? Do que é isso que eu tenho vontade? Porque ouvir o outro é algo muito difícil. Por que psicólogo ou psicanalista não dá conselhos para o outro, não é? Porque a tua vida não cabe na vida do outro. O teu sapato não é o mesmo que o outro vai usar, não é? Dar um conselho, eu tô impregnando de experiências e vivências minhas, eu não tô respeitando o que o outro é. Eu te dizer o que você deve fazer ou não é muito cômodo pra mim, porque não sou eu que vou fazer. Então não é dessa perspectiva, mas se você tem o interesse, tem o sonho, busque isso, né? E o mais importante, faça terapia. Todos precisamos de terapia, todos, né? Muito obrigada, Elaine. A Tati fez uma pergunta, né? Outros profissionais, sem ser psicólogos, podem se tornar um psicanalista? Sim. Médicos podem se tornar fisioterapeutas, matemáticos, qualquer um que tenha o desejo de ser psicanalista e que se empenhe a esse tripé. Pode buscar uma escola, pode... Primeiro passo, eu preciso buscar terapia, eu preciso buscar análise pessoal. Eu preciso entender por que eu quero me colocar nessa posição, né? Por que eu quero trabalhar com isso? Entender dentro de mim. Porque você sendo analista, você não vai resolver as suas questões, né? Então, nesse mesmo texto do Freud que eu indiquei, sobre o início do tratamento de 1913, lá o Freud vai dizer o seguinte, que o mesmo homem que pode muito bem analisar e interpretar um outro indivíduo, quando vai para sua análise pessoal, ele vai enfrentar as mais fortes resistências. O que ele quer dizer com isso? Que somos seres humanos, não é? Quando eu também vou para minha análise pessoal, também vou lidar com todas as questões, como qualquer outro indivíduo. E isso é o que me faz me aproximar do meu paciente. Eu também me colocar na outra posição, eu também estar no outro lado, não é? O Bion, ele vai mais além e ele vai nos colocar de igual para igual. Ele vai dizer que dentro de uma análise não é o psicanalista quem sabe mais, mas sim o paciente, porque foi ele quem viveu. Nós não sabemos como é viver a vida dele, então nós temos que ter um respeito. Eu preciso colocar para o outro que eu também tenho dor, que eu também sofro, que eu também tenho conflitos, né? Isso nos faz humanos. Dentro de uma análise, dentro da psicanálise, não existe um saber maior, sabe? Eu não sou mais porque eu sei uma teoria mais do que você. Estamos iguais, estamos juntos para lidar com a dor, para lidar com o indivíduo, para que ele aprenda a conviver com o que está doendo, para que ele aprenda a viver com as feridas, né? Então, entendem que é a mais disso, né? A Thaís, ela trouxe um questionamento. Como que o psicanalista atua na área social? Olha, eu não atuo em área social, então talvez eu não seja a pessoa mais apta para falar disso, mas a gente pode levar a psicanálise olhando sempre o indivíduo singularmente. O indivíduo sem nenhum rótulo, sem nada. Eu preciso entender que a cada motivo tem um porquê, a cada ação tem um porquê, tem algo que desencadeou, né? Na psicanálise nada vai acontecer por acaso, nada na vida do sujeito. Então eu poderia, é uma forma de olhar o indivíduo, né? A partir do momento que você começa a estudar psicanálise, a se inteirar desse assunto, eu vejo que é impossível eu diferenciar o meu modo de ver o ser humano, né? Então, a partir do momento que eu olho para o sujeito, para as questões do sujeito, o que movimenta esse sujeito, sabe? Não tem como não ser a partir da psicanálise, que é desconfortável, né? A psicanálise não é para qualquer um, não, porque nós vamos lidar com alguns conceitos que são meio espinhosos, né? Para algumas pessoas. Então,
E eu falo, é óbvio que eu estou falando de psicanálise, porque eu trabalho com isso, eu vivo a psicanálise, né? Ela está no meu dia a dia. Vi que teve um questionamento sobre isso. A Marina Lourenço colocou: complexo uma pessoa buscar uma pessoa que nem fez psicologia se propor a tratar de doenças de ansiedade ou depressão. Como você vê isso, né? Essa pessoa não vai buscar qualquer pessoa, ela vai buscar um psicanalista. É alguém que estuda isso. É alguém que vive isso. É alguém que já teve anos num divã, anos se analisando. Então não é qualquer pessoa, entende? Não é porque você não é da área psi que você não vai poder atender alguém tão bem quanto alguém que seja da área psi, entende? Então a questão é o quanto o profissional se dedica. Porque nós vamos encontrar profissionais bons e ruins em qualquer âmbito, seja na psiquiatria, seja na psicanálise, seja na psicologia. Isso vai ter, não é? A questão é eu não deixar de buscar um tratamento porque uma das pessoas não foi legal, ou que eu não me identifiquei, ou que eu não tenha gostado. O Henrique colocou: como saber qual profissional procurar, né? O psicólogo ou psiquiatria. Eu te indicaria que você busque primeiro um profissional que vai fazer um tratamento psicoterápico, né? Um psicoterapeuta, um analista, um psicólogo, qual você quiser buscar. A partir desse primeiro contato com ele, né? Aí você vai entender se precisa ou não da tal medicação. E aí, se o teu profissional te indicar que você busque um psiquiatra, aí vocês vão fazer um acompanhamento juntos, né? Mas primeiro eu procuro um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, como vocês queiram nomear, como vocês queiram buscar, né? É importante que eu entenda, né, a necessidade ou não. Não dá pra eu sair me medicando aí à torto e direito, não, né? Não tem como eu só tomar a medicação e esperar que as coisas vão resolver. Eu preciso estar em um acompanhamento psicológico, senão não resolve. A Van Nascimento colocou: sou psicoterapeuta, é isso que você falou do desejo de seguir uma área e da busca do desejo pessoal de descobrir o que te motiva é extremamente importante. Percebi isso em alguns dos pacientes que tiveram experiências com profissionais, seja analista ou psicoterapeuta, não muito profissionais. Doar-se para ouvir o outro precisa ser algo de dentro para fora. Ótimo vídeo, adoro seus vídeos, sou sua fã. Eu que sou sua fã agora, Van. Muito obrigada pelo carinho. E é exatamente isso, né? Nesse mesmo texto, que são 2 textos ricos, né? Leiam, procurem sobre eles. Nesses textos, o Freud ele vai falar algumas questões sobre quando a gente está se formando como analista, o que acontece? A psicanálise ela vai te dar uma base, né? Critérios básicos para que você desenvolva. Mas cada psicanalista vai desenvolver o seu meio de conduzir uma análise, né? Você tem regras, você tem alguma base que ele vai chamar de recomendações e a partir daí você vai ter o seu método de atuação, né? Você vai desenvolver a dinâmica do teu atendimento, vai ser a partir de você. O Freud ele incentiva muito isso e aí a gente pode pegar muito em Bion, né? Que ele incentiva muito mais que o analista seja verdadeiro, que você construa o seu método de atuação, que não fique engessado tentando copiar um método do outro, né? Então, quando eu vou para minha análise pessoal, eu vou pegar um pouco do meu analista, né? Coisas que são deles, que são interessantes para mim, eu acabo atribuindo a minha forma de conduzir. Eu acabo criando algumas formas minhas. Eu acabo criando a partir de uma supervisão, a partir do contato com outros profissionais, né? Num grupo de estudos, nós fazemos uma troca, né? Um aprende com o outro, e aí eu vou conduzindo isso dentro da minha análise, né? É uma formação constante por conta disso. Eu tenho o meu método de conduzir uma análise, só que eu tenho os critérios básicos da psicanálise, que é para que eu faça essa condução.
A Vânia, ela fez um questionamento. Vânia, sobre psicodrama eu não estudo, então não tem como eu te responder, né? Eu fico te devendo essa. A Socorro colocou. Por que outras abordagens não podem ser adotadas por outros profissionais como a psicanálise? Porque é um outro meio de condução, um outro meio de formação, não é? Então, como por exemplo, para você ser psiquiatra, você precisa fazer medicina antes. Depois você se especializa. Para psicologia, você precisa entrar em uma instituição, é de ordem universitária, né? A formação de um psicólogo. Então, cada condução é diferente, é por isso que são áreas diferentes, né? São meios de atuar diferentes, não tem um porquê, é um método, né? Uma forma de se formar. A Marina Lourenço, ela questionou se um livro de 1912 não é um pouco ultrapassado. Bom, não, sabe por quê? Porque Freud, ele é tão mais atual que tudo que você leia, você vai ver que tá no teu dia a dia. Você vai entender o que você sente, o porquê você sente, da onde veio, e dentro da análise, né? Não tem alguém que seja tão atual quanto o próprio Freud, alguém que foi revolucionário, sabe? Umas questões que não têm temporalidade. A psicanálise, nós temos vários psicanalistas, vários estudiosos que estão progredindo com a psicanálise, que estão expandindo a psicanálise, não menos importante quanto ele que estava no início. Então, se eu quero saber o que é psicanálise, se eu quero atuar como psicanalista, não tem como eu não ler o início, eu não ler da onde surgiu. E muito mais do que o próprio Freud, vocês vão encontrar muito nos textos que ele diz, né? Que a psicanálise, por mais que ela tenha sido inventada no século XIX, no século XX, né? Já existiam esses pensamentos antes. Né? O próprio Freud resulta sobre isso, sobre recomendações aos médicos que praticam. Tudo que ele diz já estava em pensadores, como ele vai se utilizar de Sócrates. Olha em que ano que está Sócrates e o quanto que ele é atual. Immanuel Kant, quanto ele é atual. Schopenhauer também é um outro filósofo que o Freud se utiliza muito, né? Então, assim, não está ultrapassado. Nelly Machado, procura uma ajuda profissional. Exatamente, Elia. É uma exigência, sim, a questão da análise pessoal. Que bom que você gosta, Poliana. A Joyce, ela complementou muito bem, estudar e ler frequentemente deveria ser pressuposto de todos os profissionais. Exatamente. A Tati, ela colocou, quem conduz a análise é o próprio paciente, né, o cliente. Na psicanálise nós vamos chamar de paciente, né, o sujeito que é realmente paciente, ele espera, ele insiste, né, tem uma paciência. Bom, o método de conduzir dentro da psicanálise vai mudar muito, né? A condução de uma terapia, de uma análise pessoal de Lacan é totalmente diferente da de Bion, que é diferente do modo como Melanie Klein conduzia, que é diferente como Winnicott, né? Donald Winnicott conduzia também. Então, assim, são distintos os modos de atuação. Mas o principal, o que deve ser principal dentro de uma análise, é que quem traz a queixa, ou melhor, quem vive a queixa é o paciente. Não tem como eu saber, eu posso supor o quanto está doendo, mas não tem como eu quantificar a tua dor, porque eu não a vivi, né? Eu não sei quantas noites você passou em claro, eu não sei o quanto você chorou, eu não sei o quanto doeu, eu posso pressupor o quanto foi, mas nunca saber, porque a situação que você vive hoje, a situação da sua vida, a história da sua vida, ela é única. Ela pode ser parecida, em situações parecidas com de outras pessoas, mas é individual, é único.
É por isso que as respostas que todos nós procuramos, e eu sempre falo isso nas lives, não está na minha fala, não está em um livro, não está na vida do vizinho, não está dentro de você, né? Tudo que você busca e o que você procura, está dentro de você. Dentro do que você viveu, dentro do que você permite e do que você não permite, do quanto você tem se responsabilizado pelo que acontece na sua vida, não é? Então é dessa outra perspectiva. A psicanálise, ela é um pouco desconfortável, né? Uma análise pessoal é dolorosa, não é fácil. Ninguém sai dizendo que é gostoso, porque não é. Porque nós vamos falar do que dói, do que machuca, não é? Então é desconfortável mesmo, porque é justamente no desconforto que o sujeito evolui. Se tá tudo bem, eu não preciso pensar, então entendem, né? A Dalva, ela comentou assim: é aconselhável fazer análise com um amigo? O Freud, nesse mesmo texto, ele vai trazer algumas recomendações a respeito disso. O de 1913, né? Sobre o início do tratamento. Lá o Freud vai dizer o seguinte: para eu atender um amigo, eu preciso, por exemplo, nós podemos atender pessoas que nós conhecemos. Só que eu preciso ver as pessoas que estão ao redor daquelas pessoas, se eu também as conheço. Por que eu não posso atender uma prima, por exemplo? Porque eu vou ter que lidar com um lado negro da minha tia. E eu vou dar conta disso? Entendem? Freud vai dizer o seguinte: aquele que aceita atender o filho de um amigo, a esposa de um amigo, ou algum familiar de um amigo, ele deve estar ciente que essa amizade não continuará. Por quê? Porque se você tem um amigo e você vai atender a esposa dele, você vai acabar entrando em contato com um lado mais obscuro dele. Talvez ele falte com respeito com a esposa, talvez ele já tenha agredido, talvez ele não, sabe? Então essas questões fazem com que você não consiga sustentar aquela amizade. Então é por isso que nós não atendemos familiares, porque eles estão em convívio. Mas eu, por exemplo, atendo amigas que se dispõem e que o convívio dela ao redor não vai me prejudicar. Então depende do caso, entende? A Fernanda Martins, ela colocou: existe alguma diferença em me vincular a uma escola de psicanálise e realizar uma pós em psicanálise? Quais são as ramificações da psicanálise? Lacan, Freud, existem diferenças? Sim, existem diferenças de condução de análise, o modo de ver o ser humano, algumas nomenclaturas, né? Existem várias diferenças. A diferença de você fazer uma pós-graduação e de você estar em uma instituição é que a pós ela não vai te exigir a formação de um psicanalista. Ela não vai exigir que você esteja em análise pessoal. Já a escola é o primeiro caminho. Você, dentro de uma escola de psicanálise, você vai passar por entrevistas para ver se você é apto a fazer parte ou não, e depois você vai ser conduzido para um profissional de data, né? Você vai fazer análise didática, onde você vai passar por um bom período e junto com a teoria, né? Então, assim, é diferente. É diferente por isso. A formação, a condução, muita coisa diferente. Dentro de uma pós, você vai ver apenas teoria, né? Dentro da formação, você vai ter a prática, a experiência, porque psicanálise se aprende na tua análise pessoal, não vai ser aprendida nos livros. O livro é um complemento, sabe? Deixa eu ver o que mais que ela perguntou. Sim, existe o Lacan, existe Freud, existe as teorias de Melanie Klein, condução, existe análise pessoal infantil, que nós vamos chamar de ludoterapia, que nós vamos pegar em Winnicott, em Melanie Klein principalmente. Temos também a condução do próprio Donald Winnicott. E a que eu mais sigo dentro do consultório, que é também a que o meu professor me trouxe, né, que é o professor Renato Dias Martino, vocês também podem encontrar o trabalho dele, que também contribui para a psicanálise, é a de Wilfred Bion, né, um outro tipo de condução, de análise, de atuação, enfim, que é o que eu promovo no grupo de estudos. E, aliás, para quem está por aqui,
Eu tenho em primeira mão uma novidade para vocês, né? Que vocês vão aguardar, porque os últimos detalhes estão sendo acertados, mas eu vou entrar em parceria com a Mais Psicólogos para mais uma outra etapa, né? Nós vamos ter uma surpresa para as pessoas que acompanham a página, enfim, que segue a página, uma parceria do qual eu estarei coordenando, né? E vai ser bem bacana, eu espero em breve trazer essa novidade para vocês, então fiquem atentos, vem novidade por aí, não é? Com psicanálise, sim. Que bom que você gostou, Rafaela, fico feliz. Tem algumas perguntas sobre outros temas, eu vou ficar mais... vamos manter apenas esse tema, né? Do qual a gente já tem falado já. Eu que agradeço por você ter comentado, Van. Ah, sim, Juliane, eu falo sim. O textos vocês vão encontrar na tradução da Companhia das Letras, que é a melhor que tem, né? Porque ela vem direto do alemão, no volume 10. E como chama? Na Imago, vocês vão encontrar no volume 12, se eu não me engano. O primeiro texto chama Recomendações ao Médico que Pratica a Psicanálise, que é de 1912. E nós temos sobre o início do tratamento, novas recomendações de 1913, né? Lá vocês vão encontrar. A Marinês Barros colocou, quem faz tratamento com psiquiatra e obrigatoriamente tem que fazer terapia? Sim, né? Não vai ajudar só com a psiquiatria. Precisa ter um acompanhamento psicoterápico. A Sandra colocou, como se chega a ser um psicanalista? É preciso muito estudo? Frequentemente, a todo momento. Quando se tem um tempo, se está estudando, né? Quem quer se colocar nessa posição, né? Não é só sentar em frente a um paciente e ouvi-lo. Existe um suporte por detrás, né? Existe uma demanda que precisa ser sustentada, né? Então, a todo minuto se acorda e se dorme vendo psicanálise, pensando em psicanálise, lendo psicanálise, ouvindo psicanálise. Não tem outro método. Guilherme, muito obrigada. Ele é psicólogo em formação. Que bom que você está aqui. A Fernanda Martins colocou, quanto é o tempo de duração da sessão de psicanálise? Um ótimo questionamento. O tempo de cada sessão é 50 minutos, certo? Vai variar, por exemplo, o Lacan não trabalha com tempo definido. Uma sessão lacaniana pode durar 10, 20, 30 ou 50 minutos. Então, depende. Agora, a minha sessão clínica dura 50 minutos, né? É o que o Freud recomenda. Mas aí outras alterações vai depender da linha que se segue dentro da psicanálise. Agora, quanto tempo durará o tratamento? Aí é uma pergunta que não tem como responder. Porque nós vamos lidar em análise com todos os seus anos de vida, não é? Se você tem 15, 30, 20, 50, 70 anos, são todos esses anos que serão trabalhados em análise. Então, não tem como eu dizer se é em 3, 4 meses. É uma demanda longa, é uma demanda cara para o sujeito. Cara no sentido de que você precisa disponibilizar um tempo, um horário do seu dia a dia para que você possa ir para análise. Você precisa dispor de uma energia psíquica, de uma energia emocional para esse tratamento. Você precisa desejar e sustentar o seu desejo de transformação. E você precisa também de um investimento financeiro para isso. Olha, o Juscelino colocou, galera, tenho toda a coleção de Freud e Jung em PDF. Caso tenham interesse em conhecer, me procure que eu mando para vocês. Ótima, Juscelino. Que bom que você está se dispondo. Vocês encontram também a obra do Freud no freud.com, né? Lá tá inteiro. Exatamente, Iria Prada. Ela colocou, cada indivíduo tem a sua história. A Juliana colocou assim, dentro de uma casa de recuperação, qual a técnica mais usada do termo
usuário, ou dependentes químicos ou aluno. Trabalho em uma entidade de caráter evangélico e o termo mais usado é aluno, correto? Olha, pra mim, assim, pra mim mesmo, não sei te responder qual é o termo técnico, alguém pode auxiliar aí, mas indiferente de qual você vai nomear o sujeito, eu prefiro chamar o sujeito pelo nome, né? Se você é Ana, se você é a Júlia, se você é a Maria, se você é o José, esse é você, não, né? Então, assim, eu me retrato a qualquer pessoa pelo nome. Quem é você? Qual é a tua história? Sabe? Não vou chamar um paciente de paciente, né? Quem é o meu paciente? Qual o nome do meu paciente? A psicanálise, ela vai ali além das nomenclaturas, sabe? O sujeito, só o sujeito, já é uma demanda grande, já, né? Pra que ficar carregando isso? Não se preocupe, Juliana. O importante é o amor, é a atenção, é o carinho que você emprega. Não se preocupe se você está chamando de aluno, de usuário, de enfim. Qual que é o nome dessa pessoa, né? Essa pessoa, se ela está sendo usuário de drogas, né? Ela teve um porquê. Ninguém usa drogas por acaso. Então tudo tem um motivo, né? Então talvez ninguém tenha olhado para esse sujeito, ninguém tenha ouvido ele, ninguém tenha respeitado quem ele é. Então eu chamaria pelo nome. A Beatriz Nascimento, você poderia atender uma amiga? Sim, eu atendo, depende do caso. A Rayane colocou: olá, Jéssica, sou estudante do 4º período e me deixou em dúvida. Se na psicanálise se trabalha com o sujeito sobre a dor dele, do que machuca, então na terapia o sujeito só vai ouvir o que for deixar ele confortável? Não. Nenhum momento. Tanto seja psicoterapia, terapia, psicanálise, qualquer que seja, não é confortável. Porque nós vamos falar não só de momentos ruins, mas nós vamos falar do que incomoda, né? É claro que a gente fala de situações boas também, né? De avanços, de, nossa, eu consegui algo, né? Então, assim, sabe? Não só de algo. Vai depender da demanda, vai depender da história, vai depender do contexto, né? Vera Lúcia, ela também é psicóloga. Muito obrigada pelo carinho. A Dani Cassa colocou: psicanalista tem que fazer análise pessoal também. Para ser considerado um profissional confiável, para ele ser psicanalista, senão ele não é psicanalista. Se ele não tá fazendo análise pessoal, né? Ou se ele não passou mais de 15 anos dentro de uma análise pessoal, pode ter alguns intervalos entre isso, mas eu tenho que levar a minha análise pessoal às últimas consequências, né? Porque a gente precisa entender que eu vou lidar com a dor do outro, né? Então, assim, eu não posso confundir o que é meu e o que é seu. Lena, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Que bom, Mônica, que está sendo esclarecedor. A Rose Alves colocou: qual o primeiro passo para se tornar um psicanalista? Análise pessoal, primeiro passo. Angélica, eu já respondi, já acredito que você já tenha visto, né, sobre a diferença de psicologia e psicanálise. Mônica colocou: tenho formação em psicologia, porém nunca atuei. Concluí há pouco uma especialização em psicologia infantil. Posso começar a atender e tem feito análise? Busca uma análise e leva a isso, mas se você tem todos os critérios para atender em psicologia, ok, acredita no teu trabalho. A Fernanda: o psicanalista não faz anotações no momento da sessão, mas também possui prontuário do paciente. Poderia falar mais a respeito do uso do divã? Bom, o uso do divã vocês também vão encontrar nesse último texto de 1913. Lá o Freud vai dizer o seguinte, né? Por que nós usamos o divã? Por que ele de fato está ali? Porque ficar frente a frente com o paciente frequentemente é algo que desgasta nós como profissionais, né? Então, Freud vai dizer o seguinte: ele não consegue ficar 8, 9 horas no dia com um flerte de olhar para olhar, porque desgasta. Então, o próprio Freud já usava o divã.
A grande diferença é que quando o paciente está em uma poltrona, ele está frente a frente com o analista. Quando ele vai para o divã, não tem um contato visual, né? Então, existe o divã e o analista se senta atrás do divã, né? Então, essa é a grande diferença. Alguns pacientes vão preferir o divã, outros vão preferir a poltrona, então é individual, né? Muito obrigado, Áurea. Fico muito feliz que você tenha gostado. A Dani colocou: se a paciente está apaixonada pelo profissional, é aconselhável continuar a terapia? Não. Mas o que acontece é, será que você está apaixonado, né? Porque essa transferência, porque a gente pode pensar em uma transferência, é comum criar essa ilusão de estar apaixonado, porque é alguém que está te ouvindo, é alguém que está acreditando em você, é alguém que está, né, te dando um acolhimento. Às vezes nós não estamos apaixonados, às vezes eu estou colocando funções que talvez seria a paterna e ele esteja cumprindo, talvez eu estou jogando funções maternas e ele também esteja cumprindo, né? Então, assim, depende, é uma questão que eu posso levar para análise e dizer, olha, parece que eu tô apaixonado, né? Talvez não seja uma paixão, sabe? Talvez seja uma gratidão, seja por estar sendo acolhido naquele momento. A Elia colocou: eu estou no nono semestre e ao terminar minha graduação posso atender em cognitivo, até concluir uma pós em psicanálise, pois não tenho conteúdo suficiente para psicanálise. Bom, se você quer psicanálise, fica um pouco difícil de atender em outra abordagem, né? É difícil da gente conduzir uma outra análise. Se eu quero psicanálise, eu preciso ir para uma análise pessoal, eu preciso começar a seguir com tripé e eu posso começar a atuar na área, né? Então é uma questão que é possível. Depois a gente conversa por inbox, Eliar, explico algumas coisas. Beatriz, sim, pode atender, sim. Ai, ótima pergunta, Tati. Ela trouxe uma questão. Existem pessoas que não são analisáveis, né? Bom, para Freud, vocês vão encontrar nesse mesmo texto, que ele é fantástico, lá ele vai dizer o seguinte, que um sujeito que não quer ir para uma análise, ele vai lidar como se aquilo fosse um sintoma, né? Ele não teve ainda os privilégios de uma análise, os benefícios, é por isso que ele não acredita. Essa é a versão do Freud. Então, ele atendia pessoas que não acreditavam na psicanálise. Agora, para o Bion e também para outros contemporâneos e também a minha forma de atuação é que o sujeito precisa ter uma questão de analisabilidade. Ele precisa acreditar e querer estar ali. Senão, isso só vai atrapalhar o meu trabalho. Então, eu não atendo pessoas que não queiram ser atendidas, né? Não atendo alguém que vá forçado. Eu preciso querer estar ali, porque senão eu não vou facilitar o trabalho do analista, não facilitar, mas eu não vou me entregar, né? E aí o grande problema disso é que o analista, por mais que ele insista, por mais que ele tente algum tipo de ligação, algum tipo de conexão, o sujeito que não quer, que está com uma resistência muito forte naquele momento, vai fazer com que o profissional comece a questionar o seu próprio trabalho, sabe? Será que eu fiz certo? Será que eu falei algo de errado? Será que as coisas aconteceram? Então, eu preciso entender se aquela pessoa quer isso ou não. Porque se para aquela pessoa tá tudo bem, ok, tá tudo bem. Então, meus pacientes são pessoas que são queridíssimas, sabe? São pessoas que eu recebo de coração aberto, mas que querem estar ali. Não tem como eu forçar ninguém a querer esse processo, né? A pessoa precisa querer. Senão, talvez ela volte em um outro momento. A Fernanda colocou, diante casos mais urgentes, é possível usar a psicanálise, por exemplo, paciente suicida? Bom, a psicanálise atende a todos e qualquer sintoma do sujeito. Não tem uma abordagem que sirva para isso e outra que sirva para aquilo. Psicanálise serve para tudo, né? Serve para o sujeito que quer passar por esse processo. Então, não tem casos mais graves, casos que a psicanálise não dá conta, isso é um mito, né? Psicanálise dá conta sim, desde que o sujeito queira. Agora, um paciente suicida,
Você acredita que algo que você disser para ele vai evitar que ele se suicide? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que eu posso me colocar junto a ele, né, e dizer que eu respeito ele. Respeito o que ele sente. É diferente, mas nada do que eu disser vai impedir, porque eu não tô no lugar dele, sabe? Não sei o quanto tá doendo, né? Então eu posso me propor a estar com ele, mas não há muita coisa que a gente possa fazer. A Ellen trouxe uma questão, como fazer uma autoanálise? Bom, autoanálise a gente viu em casos extremos de Freud e algum caso até do próprio Bion, mas é algo que nós estamos falando de pessoas que, anos-luz na nossa frente, em avanço de pensamento, né? Não acredito muito na autoanálise, não, porque quando nós estamos sozinhos, nós fantasiamos. Então, se eu tô indo por um caminho e aquilo começa a me doer, eu dou uma desviada, eu penso pelo que é conveniente para mim e não pelo que de fato as coisas são. Então, porque assim, pra gente pensar, a palavra pensar, ela vem do verbo pesar, que é 2 medidas. Então, para que eu possa pensar, eu preciso de uma outra pessoa. Senão eu estou fantasiando. Ninguém pensa sozinho, né? Nós fantasiamos. Muito obrigada, Tati. A Angélica disse: e como agir se a pessoa vai em 2 sessões e para por medo do psicanalista descobrir segredos graves? Não tem nada o que fazer se você não é essa pessoa. Agora, se você é essa pessoa, que você, quando estiver pronta para esse processo, busque uma outra ajuda profissional. A Mel colocou: como esse mês é dedicado à prevenção do suicídio, como a psicanálise analisa um paciente suicida e que tipo de intervenção é aplicada? É uma intervenção como qualquer outra, né? O que a gente precisa entender é o que faz uma pessoa se suicidar é que as pessoas ao redor dela, ninguém tem ligado, ninguém tem ouvido, ninguém tem entendido o que elas sentem, ninguém tem respeitado o que elas passaram, né? Então, o primeiro ponto é isso. Qualquer pessoa que entra no meu consultório, eu tenho o meu respeito em primeiro lugar, pelo que ela passou, pelo que ela sente, pelo que ela está vivendo, sabe? Primeiro ponto, não tem tanta diferença. A pessoa vai me dizer que tem intenção suicida. Cara, eu não sei o quanto dói, sabe? Eu não sei o quanto foi difícil a vida dela. Eu vou me propor a estar com ela, mas seja qual for a escolha dela. Não tem como eu dizer, olha, não se bate porque a vida é bela. Eu não sei para que condições, para que ambiente que ela vai retornar. E eu não sei se ela quer retornar para aquele ambiente, sabe? E tem escolhas, tem saídas, mas cada sujeito precisa querer, cada sujeito tem o direito, sabe? Tem o direito, né? Não sou eu que vou interferir nisso. Até mesmo esse mês eu vou fazer uma palestra sobre suicídio e vou abordar exatamente esse tema. A questão de como as famílias olham para aquele indivíduo, o quanto você acha que a dor do outro é pequena, o quanto você não escuta os seus familiares, o quanto você quer fazer campanhas, enfim, em vários lugares para as pessoas não se matarem, mas dentro da tua casa você não tá abraçando, você não tá escutando, você não tá amando, né? Quero salvar alguém? Salve as pessoas que estão ao seu redor. Converse com seus amigos, né? Ouça, dê aquele abraço, dê um ombro amigo, fale, olha, vem cá, eu tô com você. Não queira salvar o mundo, ninguém vai salvar o mundo. Eu posso salvar o mundo que está ao meu redor, eu posso salvar as pessoas que estão à minha casa, não é? Não dá pra eu ficar assim só, né? Vem aqui, não. É no meu dia a dia. A mudança que você quer no mundo tem que estar em você, tem que estar na tua ação, né? Não adianta eu ficar pregando, dizendo, olha, não faça isso, quando eu machuco o outro, quando eu desrespeito o outro, né? Então tá na minha atitude, tá no meu modo de conduzir, no meu modo de agir a minha vida. Sabe isso? Nesse sentido. Então, assim, tem muitas prevenções sobre o suicídio, eu acho muito legal falar sobre isso, é preciso dizer, é preciso pensar, mas é preciso dizer como as pessoas têm lidado com as outras, como as famílias estão tão distantes, né?
como eu não tenho tempo, como eu não quero ouvir o outro, né? Como eu não quero entender. Enfim, falei mais do que devia. Mas enfim, esse é o meu ponto de vista. Eu quero que a taxa de suicídio diminua. Eu quero. Então eu vou ter que dizer para as famílias que elas precisam cuidar da sua família. Eu vou ter que ser claro com você e de dizer que a pessoa que está em um outro estado, em um outro lugar, pode ser, por exemplo, a partir daqui, a ferramenta é um lugar importante, né? Gosto muito da internet por conta disso, nos aproxima das pessoas. Mas eu chegar e te dizer que, olha, você tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, mas eu respeito e eu posso estar com você caso você queira, né? Isso faz com que eu respeite a decisão dela, seja o que for. E pode ser que nesse momento a pessoa desista. Pode ser. Não sei. O que as pessoas precisam entender é que o suicídio não é um fato. Não é porque a menina largou do menino. Não é porque o cara perdeu o emprego. Não é isso. Não é o último episódio. É uma vida inteira. É uma vida inteira de portas na cara. É uma vida inteira se sentindo sozinho. É uma vida inteira não sendo ouvido. É uma vida inteira... Entendem? Dá pra fazer diferença? Dá. Mas eu preciso começar dentro de casa. Eu preciso começar com as pessoas que estão ao meu redor. É o que tá possível. Se cada um cuidasse de 10 pessoas que estão ao seu redor, não precisaria de tantas campanhas, não precisaria de tantos, sabe? Não precisaria disso. Se fosse ensinado dentro de casa o que é amar e respeitar e dividir o próximo. Se eu não deixasse essas situações para as escolas que já estão abarrotadas, né? Então tem mudado-se um pouco aí o que é o dever da família, o que é o dever da escola, não é? Então entendem? Tá tendo uma distorção aí. Enfim, me desculpem se eu falei a mais. É realmente o que eu penso a respeito, né? Algumas pessoas gostaram. Muito obrigada. A Eunice colocou como usar a psicologia para bipolares. Será que funciona? Olha, sobre a psicologia, eu vou falar sobre a psicanálise, tá? A psicanálise, ela não vai lidar com o sujeito pelas nomenclaturas psiquiátricas, então eu não vou me referir a uma pessoa como sendo bipolar, né? A psicanálise vê o indivíduo estruturalmente por estruturas neuróticas, psicóticas ou perversas, né? Que são diferentes. Então, assim, não vou lidar com essa nomenclatura dentro do consultório. Qualquer pessoa que chegue a mim e que queira ser atendida, não me importa o que ela tá sentindo, o que ela tá vendo, o que ela deixou de ver, sabe? O que importa é o quanto ela quer estar ali. E o quanto eu vou estar acolhendo essa pessoa, porque é justamente essa proposta que eu tive do meu professor, né, que é uma psicanálise acolhedora, é a mesma proposta que eu tenho do meu analista e é o que eu transmito para as pessoas que se aproximam a mim. Acolham o outro, simplesmente. Já é o suficiente. Parece que não é muito, mas já é suficiente. Acolha. A Conceição, ela trouxe uma questão importantíssima, né? Como fazer com que os familiares e amigos vejam dessa forma? Não tenta fazer, Conceição, não tenta não, sabe? Faça a tua parte, faça por você. Pensa assim, ó, todo mundo só vai expor pro outro o que tem dentro, sabe? Coloca pro outro o que tem dentro de você. Já é o suficiente, sabe? É difícil eu começar a dizer com alguém, para alguém que não quer ouvir ou que não quer entender, para alguém que esteja crente de que aquilo é o certo, essa pessoa ela não vai me ouvir, eu vou ficar perdendo o meu tempo, sabe? Não fique por aí dizendo, faça isso, faça aquilo, sabe? Haja. Como qualquer pessoa que está ao teu redor, como o teu filho, né? Como as crianças são sintoma dos pais, ou seja, se a criança faz é porque alguns dos pais estão fazendo, né? A criança ela vai reproduzir o que você faz, não o que você fala, não é? Então, eu preciso ficar atento a isso. Não tente convencer ninguém, não. Viva, faça a sua parte.
Já é o suficiente. Já vai transformar muitas vidas já. Muito obrigada, Michele. A Ellen colocou: ao fim do curso de psicologia, posso escolher em qual área vou atuar profissionalmente. Exatamente. A psicanálise é uma dessas ou preciso obrigatoriamente fazer um curso de psicanálise à parte? Ellen, você precisa seguir o tripé da psicanálise, que é o que eu falei um pouquinho antes. Você precisa estar em análise pessoal, fazer supervisão de casos e fazer estudos teóricos frequentes. Você pode escolher se vincular a uma escola de psicanálise, ou você vai se vincular a um grupo de profissionais que atuam desse modo, né? Mas é importante que eu esteja estudando frequentemente, né? Tem um grupo de estudos que eu ofereço online sobre psicanálise. Quem tiver interesse, entra por inbox. E tem uma surpresa que vem por aí com a Mais Psicólogos, da qual eu vou coordenar também ligada em psicanálise. Enfim, algumas coisas pra gente pensar. Bom, pessoal, assim, nós chegamos ao fim. Eu gostaria primeiro de agradecer a cada um que esteve aqui, a cada um que perguntou, a cada um que interagiu, né? A live é exatamente para isso, né? Algumas pessoas vão concordar comigo, outras vão discordar, isso faz parte, totalmente parte, né? Porque é normal, a minha verdade não é absoluta, é apenas a minha verdade. Trouxe a diferença, né? Quem quiser mais informações, entra depois em contato por inbox. Tenham todos uma boa noite. Fica aqui meu muito obrigada. Quem quiser acompanhar meu trabalho, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @jessicakm.psico. Vocês podem me encontrar no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Vocês vão encontrar na descrição do vídeo, assim que eu publicar, a minha página. Vocês podem acompanhar lá, né? Tem outras lives também. E eu estarei aqui futuramente. Muito obrigada pelo carinho, pelo retorno, é muito importante para mim, ok? Sintam-se todos abraçados, tenham uma boa semana, um bom feriado, né? E nos vemos numa próxima, ok? Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.